pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Entrevistas com Rocha. No vídeo de hoje a gente vai conversar com o professor Dr. Cássio Andreoni, que é médico urologista, e ele vai contar pra gente sobre diversas coisas da especialidade dele. Vamos conferir o que ele nos contou? Olá, eu sou Cássio Andreoni, eu sou urologista e nós vamos conversar hoje aqui um pouquinho sobre os temas mais comuns, que as pessoas têm mais dúvidas. Temos umas perguntas aqui de várias pessoas que nos acompanham e que nós vamos conversando, por isso que é tipo uma conversa, porque realmente são perguntas verdadeiras de pessoas que acompanham sobre alguns temas da urologia e que são doenças sexualmente transmissíveis, questões da próstata, sobre cirurgia, enfim, temas que interessam a todos. Um assunto fundamental nos dias de hoje é a questão que se fala aí de reposição hormonal. Em primeiro lugar, a reposição hormonal no homem, né, que é normalmente da testosterona, que se fala também testosterona, hormônio masculino, e outro dia alguém falou, não pode falar hormônio masculino, porque a mulher também tem um pouquinho... Bom, a mulher tem um nível de testosterona que se o homem tivesse, ele é considerado castrado. Então, a mulher praticamente tem uma testosterona com muito pouca ação. Então, sim, o hormônio, a testosterona é um hormônio de predominância masculina. E é a testosterona que faz a grande diferença do desenvolvimento do homem para a mulher. Se você pegar um menino e uma menina de 8 anos de idade, eles têm praticamente a mesma composição física, estatura, peso, mais ou menos iguais. Tem pouca diferença, né? 10 anos depois, aos 18 anos, o homem é bem diferente da mulher, na sua imensa maioria das vezes, e quem faz a diferença é a testosterona, que dá aí para o homem, na média, cerca de 10 centímetros a mais de altura, com quase 50% mais do peso corporal, sendo desse peso grande parte músculo. Então o homem, vamos considerar assim, ele é anabolizado perante a mulher. E o grande diferente, então a testosterona sim, é um hormônio de predominância masculina e causa características importantes gerais, né, como do peso, altura, como também do desenvolvimento genital masculino, pelos, barba e tudo mais, voz, tudo isso se altera pela testosterona. Assim também, se a mulher tiver os níveis de testosterona do homem natural, ela vai entrar em anabolização. Assim como o homem, se tiver níveis de testosterona muito acima do normais, ele já vira anabolizante. Então veja só, que no homem a testosterona, se ela é muito baixa, o homem pode ser castrado. Se ela é normal, e se ela é mais alta, ela tem ação anabolizante no homem. O que é ação anabolizante? Vai crescer tudo que é músculo. E se usa muito o esporte. E às vezes não é a testosterona, mas são similares à testosterona, que tem basicamente o mesmo efeito. Então, veja só, a testosterona, e aí se fala muito em reposição hormonal. Então, a primeira definição que eu queria colocar assim, é o que, se muitas pessoas que estão falando em reposição hormonal, estão realmente fazendo reposição hormonal, ou estão com níveis de anabolizantes no corpo, recebendo o mesmo remédio. Então, se a pessoa tem um nível de testosterona considerado que tem um mínimo e máximo da normalidade, como qualquer outro teste do corpo humano, tem um nível mais ou menos considerado normal. Então, nessa faixa de normalidade, se a pessoa está abaixo, o termo reposição está correto, porque repor é colocar onde está faltando. Se a pessoa está dentro do nível normal, ela não tem reposição, porque está normal. Se você for colocar mais, vai ficar sobrando, que vira quase que, na maioria das vezes, anabolização. E qual o problema de estar em nível de anabolização? Que vai criar características, vai virar tipo dopado. E é óbvio que para o homem, se ele fica com nível de testosterona muito alto, é quase que o homem se sente um super-homem. E é claro que ele vai ter mais exposição, ele vai crescer músculo quase que dormindo, fazendo muito pouco exercício.
ele vai ter mais disposição sexual, então o homem fica se sentindo um super-homem. Nessa situação toda tem problemas, porque a testosterona aumentada vai fazer muito mais estímulo na próstata, gerando maior risco de problemas na próstata. Ela é degradada no fígado, podendo criar problemas no fígado, e um pior de todos que tem acontecido é que tem um músculo aí que é o coração, que vai ser estimulado a crescer mais, e a pessoa fica com o coração grande, podendo levar problemas cardíacos súbitos em pessoas jovens. Então, aqui em geral, tem muitas clínicas, médicos, que eu não sei que tipo de tabela que eles tiram para mostrar para os pacientes, muitas vezes diferente do que está escrito no exame de laboratório. Não, para a sua idade não é isso. Não, nós vamos colocar aqui só um pouquinho a mais para você que você vai se sentir melhor. E às vezes a queixa da pessoa pode não ter nada a ver com a testosterona. Eu vejo pessoas aqui vindo falar que foi indicado reposição hormonal porque eu estou meio cansado. Aí ele foi olhar lá e falou que eu estou no terço inferior, não, e pode ser isso não tem nada a ver. Minha libido está baixa, então vou... Claro, bom, libido, a testosterona é só uma das coisas. Mas se você não dormir bem, se você estiver muito estressado, se você não se alimentar bem, se você não fizer ginástica, a sua libido não vai ser boa, mesmo com testosterona um pouco mais alta. Então, a libido não é 100% da testosterona. E aí, nessa história toda, entra a tal da andropausa. O que é andropausa? Primeira coisa, a andropausa não é um termo médico criado, vamos dizer assim, dentro da medicina. Ele é um termo que criou mais assim no mundo fora, para que inseria meio em oposição ou em analogia à menopausa. Então, menopausa é um termo médico que significa o último dia da menstruação, né? Como a menarca, o primeiro dia da menstruação. Então, menarca e menopausa tem dia, né? Quase toda mulher sabe o dia que veio a menstruação, e a mulher sabe mais ou menos quando veio a última menstruação. Foi lá setembro de 2022, não menstruei mais. Então tem uma data para ocorrer a menopausa. Já a andropausa, né, ela é uma situação, na verdade, que não tem uma data. Em geral, se a gente pegar todos os homens, né, apenas 20, 30% deles, ao longo da vida, vão ter níveis realmente mais baixos de testosterona a ponto de precisarem de reposição. Então, ao contrário de quase 100% das mulheres que por volta dos 50 anos já não tem mais a menstruação, que significa os hormônios, e aí, claro, também tem o climatério, que é o tempo antes e depois que vai tendo as alterações da mulher. Então, praticamente todas as mulheres por volta dos 50 anos vão estar na menopausa, então não dá para usar, na minha opinião, o termo andropausa, porque ele não é uma regra, é sim uma exceção, né? Então não é e também porque não é uma pausa, pode ocorrer durante um período, vamos colocar dos 40 aos 80 anos, sim, uma média descendente da testosterona, porém não é uma pausa. Alguns, né, porque se fosse pausa, você vai falar que todos os homens vão ficar castrados. Não é verdade. Vai ter uma diminuição natural da testosterona e sim, tem repercussões físicas de menor tendência de ganhar músculo, maior tendência de ganhar gordura, e tudo isso deve ser verificado também junto com profissionais e tudo mais. Mas falar em todo mundo, porque parece que isso ficou mais popular nos últimos anos. Não, porque o homem também tem andropausa, então se passou lá dos 40, 50 anos tem que tomar testosterona. Não é verdade. Não é bem assim que funciona. E para o homem também ter um nível de sintomas que a gente vê aqui as pessoas colocando, não, porque eu estava um pouquinho de cansaço e olhou aqui, estava de testosterona, aí vai de 100 a 600, ela já deu 250, 300, então falou, vou te repor. Repor o que se está dentro do normal? Né? E esse sintoma muitas vezes não é da baixa da testosterona. Para a testosterona dar um nível desse, né, tem que estar muito mais baixo a testosterona. Então tem que ver esses outros fatores, que é sono, comida, nível de gordura no corpo, tudo isso vai alterar. Agora, então tem que tomar muito cuidado, porque há muita, às vezes, vamos dizer, distorção com relação à avaliação dos níveis de testosterona no homem e, às vezes, um tratamento de hormônio desnecessário. Qual que é o problema disso?
além dos efeitos colaterais, a pessoa fica meio dependente. Depois que você começa a receber testosterona, é mais difícil de sair, às vezes, desse ciclo, porque ele bloqueia a sua produção normal, a tendência aos testículos atrofiarem, demorarem para voltar a produzir testosterona. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, além dos riscos maiores de outros problemas que se colocam. Então, importante, antes de começar a receber algum tipo de dito reposição, ter noção exata de que tipo de profissional que está tratando, se tem especialização mesmo em uma área de endocrinologia ou urologia, para poder fazer esse tipo de prescrição. Porque tem riscos importantes, isso está crescendo e a gente tem pego muitas complicações graves em pessoas jovens, 30 e poucos anos, que às vezes está aparentemente por fora muito saudável, forte, magro, mas quando vem com os exames aqui, estão com próstata meio ruim, função renal alterada, coração grande, e isso criando riscos maiores da saúde. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e fiquem atentos aos próximos vídeos. Até a próxima!